Corrente elétrica, oitavo ano, página 333 a 339. Nessa aula, veremos o conceito de corrente elétrica, que é observado em diferentes fenômenos do dia a dia. Em alguns dias chuvosos, observamos o fenômeno do relâmpago. Um relâmpago é uma descarga elétrica entre duas nuvens, ou entre nuvens e o solo. Tal fenômeno ocorre devido a transferências de cargas elétricas negativas, que são os elétrons, da nuvem para outra nuvem ou da nuvem para o solo. Essa transferência de elétron é conhecida como corrente elétrica. Assim, podemos dizer que uma corrente elétrica consiste no movimento de cargas elétricas. Um outro exemplo de corrente elétrica na natureza é a corrente elétrica estabelecida no nosso sistema nervoso, que possibilita que os nossos nervos se comuniquem com nossos músculos, produzindo movimento. Definição de corrente elétrica. Embora os fenômenos elétricos fossem conhecidos desde o surgimento da humanidade na face da Terra, o estudo detalhado da corrente elétrica só ocorreu a partir do século XVII. Nessa época, a humanidade começou a produzir corrente elétrica. Inicialmente, foram feitas por faíscas, similares aos relâmpagos, a partir de corpos eletrizados por atrito. Depois, a partir da invenção da pilha, pelo italiano Alessandro Volta, em 1800, foi possível estabelecer um fluxo contínuo de cargas elétricas através de fios metálicos. Quando analisamos um fio, sabemos que este é composto de átomos de um metal que possuem prótons, elétrons e nêutrons. Porém, sabemos que os prótons estão fortemente ligados ao núcleo dos átomos graças à ação da força nuclear forte. Assim, podemos concluir que, ao ser estabelecida uma corrente elétrica, somente observamos o movimento dos elétrons. Sabemos que os elétrons são constituintes da eletrosfera. Alguns elétrons desta eletrosfera estão mais distantes do núcleo do átomo e, devido a isso, encontram-se mais fracamente ligados ao núcleo do átomo. Esses elétrons são conhecidos como elétrons livres. Em um metal, o movimento dos elétrons livres no metal é aleatório, normalmente, né? Então, em um metal é mais fácil observar a presença de elétrons livres que um material isolante. Por causa disso, é possível estabelecer uma corrente elétrica em um metal. Então, aqui repetindo, normalmente o movimento dos elétrons livres no metal é aleatório, movendo-se em todas as direções. Porém, se conectarmos um fio metálico nos polos de uma bateria ou pilha, esses elétrons passam a ter um movimento médio ordenado, se movendo de um polo a outro da pilha através do fio. Então, quando um fio metálico está desconectado da bateria, o movimento dos elétrons é aleatório. Se este fio é conectado nos polos da pilha, o movimento dos elétrons passa a ser ordenado. Então, assim podemos concluir que uma corrente elétrica consiste no movimento ordenado dos elétrons em um fio. Intensidade da corrente elétrica. Considere o fluxo de elétron por uma seção transversal de um fio metálico. Então, nós vemos aqui os elétrons atravessando na seção reta de um fio. A cada segundo passa por essa seção transversal uma quantidade de carga elétrica que denominamos pela letra Q. O módulo de intensidade da corrente elétrica, o símbolo é I, e dado pela quantidade de carga Q, que atravessa a seção transversal do fio, por uma unidade de tempo. Assim, nós podemos escrever que I é igual a Q sobre ΔT. Então, onde ΔT é o intervalo de tempo que levou para a carga Q atravessar a seção transversal do fio. No Sistema Internacional de Unidade, a unidade da corrente elétrica é dada pela razão entre coulomb, que o símbolo é C, e segundos, que o símbolo é S. Esta unidade é chamada de ampere. O símbolo do ampere é o A, em homenagem ao André-Marie Ampère. Então, 1 ampere é igual
1 coulomb sobre 1 segundo. É comum definir corrente elétrica em termos dos submúltiplos do ampere. Então, nós vamos ver aqui, olha, uma unidade, por exemplo, ampere-hora, uma unidade muito usada no ampere. Vamos voltar aqui. A unidade muito usada é o ampere-hora, que é o símbolo AH. Ampere-hora é conhecido como unidade de carga elétrica, que corresponde a uma corrente de 1 ampere, que circula durante 1 hora em um circuito. Assim, podemos relacionar ampere-hora com a carga elétrica que atravessa a seção transversal de um fio, usando a definição de intensidade da corrente elétrica. Então, nós temos aqui I é igual a Q sobre ΔT, que Q é igual a I vezes ΔT. Então, 1 ampere-hora é igual a 1 ampere vezes 1 ampere-hora. Então, sabemos que 1 hora corresponde a 3.600 segundos. Assim, substituindo na expressão acima, temos 1 ampere-hora é igual a 1 ampere vezes 3.600 segundos. Então, 1 ampere-hora é igual a 3.600 coulombs. Da mesma forma que estabelecemos os submúltiplos do ampere, podemos definir um submúltiplo de ampere-hora, o miliampere-hora, que seria 3,6 coulombs. Então, nós vamos agora ver o sentido convencional da corrente elétrica. Historicamente, definiu-se o sentido da corrente elétrica como o sentido de movimento dos portadores de carga positiva. Porém, como vimos no início dessa aula, a corrente elétrica é definida por causa do movimento ordenado dos elétrons. Assim, podemos concluir que o sentido da corrente de elétrons, chamada de sentido real da corrente elétrica, é oposto ao sentido definido historicamente, que é o sentido convencional da corrente elétrica. Note que, independente do sentido adotado, os efeitos produzidos pela corrente elétrica é o mesmo em ambas situações. Por razões históricas, adota-se o sentido convencional da corrente elétrica, que o sentido real da corrente elétrica e o sentido convencional da corrente elétrica. Então, nós vemos aqui nessa ilustração que o sentido convencional da corrente elétrica está voltado para o negativo. E o sentido de movimento das elétrons, sentido real da corrente elétrica. Então, dá para ver, né, que o sentido real vai do polo negativo para o polo positivo. E nos elétrons. E o sentido convencional, o polo positivo vai para o polo negativo, mas positivamente.